Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa 10ª aula de História da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema dessa aula é o território brasileiro. O território brasileiro possui uma grande extensão, com amplas fronteiras terrestres e marítimas. É considerado, por isso, um país com dimensões continentais. O território brasileiro possui como característica principal a sua grande extensão, o que faz ser considerado como um país de dimensões continentais, ou seja, apresenta uma área equivalente à de um continente, detendo 8.514.876 quilômetros quadrados de extensão. Por definição, todo país ou região que apresente uma área maior que a da Austrália, que é 7.692.024 km², é considerado continental, pois esse país equivale à extensão quase totalmente do menor continente existente na Terra, a Oceania. Assim sendo, o Brasil é o 5º maior país existente, ficando atrás de Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Sua área é tão grande que, a título de comparação, é pouco menor que a Europa, que possui cerca de 10,5 milhões de quilômetros quadrados. Dessa forma, podemos ter uma ideia do quanto o espaço geográfico e também o meio natural do nosso país são amplos e diversos, apresentando as mais distintas características. A extensão do território brasileiro é marcada pela grande distanciação de seus pontos extremos de localização. No sentido norte-sul, o Brasil possui uma distância de 4.394 quilômetros entre o Monte Caburaí, ponto localizado no estado de Roraima e posicionado no extremo norte do país, e o Arroio Chuí, esse último posicionado no extremo sul, no Rio Grande do Sul. Já no sentido leste-oeste, a distância é bastante parecida, com 4.319 quilômetros, separando a nascente do rio Moá, Acre, no extremo oeste, da ponta do Seixas, Paraíba, no extremo leste. Aqui nós temos uma imagem que traz um resumo do que foi dito agora. Nós temos aqui o Monte Caburaí, certo? Que fica nessa região do Brasil. E temos o Arroio Chuí, que fica nessa outra região. Observe que o Arroio Chuí faz uma ligação direta com o Monte Caburaí. Já a nascente do rio Moá faz uma ligação com Ponta do Seixas. Esse é o mapa dos pontos extremos brasileiros, que são 4 pontos extremos. Em termos de posição, a localização do território brasileiro é considerada a partir de vários fatores. O nosso país encontra-se em 3 hemisférios diferentes ao mesmo tempo. A maior parte do hemisfério sul
uma pequena parte no hemisfério norte e todo o seu território no hemisfério oeste. É cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% de sua área em sua zona tropical. Outro aspecto da posição geográfica do Brasil são as suas latitudes e longitudes, ou seja, as suas coordenadas geográficas, que costumam ser mantidas a partir da linha do Equador, latitudes, e a partir do meridiano de Greenwich, longitudes. Sendo assim, em termos latitudinais, o território brasileiro estende-se desde algo próximo aos 5 graus norte até cerca de 33 graus sul. Em termos longitudinais, a extensão vai desde os 35 graus oeste até um pouco menos que os 75 graus oeste. Mas isso se desconsiderarmos algumas ilhas oceânicas situadas no Atlântico, essas posicionadas em longitude um pouco menores. Em razão da sua larga extensão, no sentido leste-oeste, o Brasil apresenta uma variação grande de fusos horários, totalizando 4 regiões distintas. O primeiro fuso horário, no caso, o primeiro fuso, está 2 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, menos 2 GMT. Portanto, e abrange apenas as ilhas do Atlântico. O segundo é mais importante fuso, menos 3 GMT, abrange a maioria dos estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal e a capital Brasília, sendo, portanto, o horário oficial do país. O terceiro fuso horário, que é menos 4 GMT, abrange alguns aspectos de alguns estados a oeste, como Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a maior parte do Amazonas. Já o quarto fuso, que é o menos 5 GMT, abrange uma pequena parte oeste do Amazonas e o estado do Acre. As fronteiras do Brasil. Ao todo, o Brasil apresenta 23.102 quilômetros de fronteira, sendo que 15.735 quilômetros são compostos por fronteiras terrestres e 7.367 quilômetros são fronteiras marítimas. Na América do Sul, o Brasil faz fronteira com quase todos os países do continente, com exceção apenas do Chile e também do Equador, que representa toda a faixa de limitações terrestres do nosso país. Aqui nós temos uma imagem que traz melhor essa condição. Nós temos aqui o Brasil todo na cor azul, certo? E os países vizinhos que estão divididos nas cores amarela, verde e vermelha, certo? Onde nós temos o Brasil faz fronteira com Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e outros, certo? O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Quase todos. Certo? Não faz com o Chile, que o Chile faz fronteira com Peru, Bolívia e Argentina, que para chegar ao Brasil, quem está no Chile pode optar por atravessar a Argentina e chegar ao Brasil, atravessar a Bolívia e chegar no Brasil, ou atravessar o Peru e chegar no Brasil. Tem várias formas aí, certo? Já nas Oceanias, as fronteiras brasileiras estendem-se durante todo o Oceano Atlântico e são formadas quase totalmente por praias e regiões completamente habitáveis, elevando o potencial turístico brasileiro. Vale lembrar que, além do espaço terrestre, o Brasil detém soberania sobre 12 milhas, além do litoral, mar territorial. Sem falar nas zonas contíguas e as zonas econômicas exclusivas, que foram estabelecidas em tratados internacionais. Em geral, quando falamos em território brasileiro, falamos em um espaço muito amplo,
e privilegiado, pois além de ser um dos maiores países do mundo, o Brasil também é um dos que possui as maiores áreas habitáveis e produtivas. Desafio. Lá no trecho onde diz que o território brasileiro possui característica principal, a sua grande extensão, que se faz ser considerado como um país de dimensões continentais, ou seja, apresenta uma área equivalente a de um continente que detém esse número aqui, de quilômetros quadrados de extensão, eu quero que você escreva esse número por extenso, certo? Você vai escrever esse número por extenso, depois, ou vai fazer um vídeo, ou tirar uma foto e mandar para o professor verificar se você escreveu corretamente. Desde já agradeço a todos pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online.